Olá, hoje, segunda-feira, o A Notícia de Frente está no ar e eu quero dar o bom dia ao professor Lorenberg. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. E bom dia também ao Antero Paz de Barros. Bom dia, Nayara. Oi, bom dia, Antero. professor Lorenberg. Bom dia ao telespectador e telespectadora. E olha, Antero e professor, a gente anunciou na semana passada que hoje teríamos uma entrevista especial com o secretário estadual de Segurança Pública, o Alexandre Bustamante. Porém, ele acabou desmarcando esta entrevista um pouco em cima da hora, então a gente não conseguiu aí colocar ninguém para substituí-lo, porque foi bem em cima da hora, né, professor? Mas a gente aguarda uma outra vinda aí do secretário para que a gente possa questioná-lo sobre problemas e também saber o que está sendo feito na segurança pública de Mato Grosso. Ele se comprometeu a falar bastante sobre essa questão da lei do abuso de autoridade, né? Sim. Esse seria um dos temas importantes da nossa conversa. Mas o outro tema, sem dúvida nenhuma, e acho até que nós devemos entrar nesse assunto, é mais uma recuada do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, eu não sei se acabei comentando isso ontem, como deu destaque. Na sexta comentou. Do Moro. Do Moro. Uhum. Né? O presidente Jair Bolsonaro sentiu que o Moro ia pedir demissão e aí ele voltou atrás. Mas a grande verdade é uma só. O presidente Jair Bolsonaro não quer combater a corrupção. Ele está ao lado de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Então é a união dos poderes executivo e legislativo com apoio importante do Poder Judiciário, onde ele quer, assim, cindir o Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança. E aí é de se perguntar o seguinte: os números que o governo anuncia que são bons na área de segurança, são ou não são bons? O governo acredita ou não acredita nesses números? Se acredita nesses números, por que é que querem tirar o Moro? Sabe por quê? Porque o Moro não tem aceitado transformar a Polícia Federal numa polícia de governo. O Moro tem insistido de que a Polícia Federal tem que ser uma polícia de Estado. Recentemente, o Moro criou mais uma contrariedade para o Palácio do Planalto. Qual que foi? Ele manifestou a sua opinião de que ele é contra a federalização do caso Marielle. E eu também sou. Quem é que investiga os casos de assassinatos em Mato Grosso? É a Polícia Judiciária Civil. Por que é a Polícia Judiciária Civil? Porque está no livrinho, está na Constituição. O papel de polícia é do Estado. E a Polícia Judiciária Civil é quem investiga essas questões de assassinatos aqui no estado de Mato Grosso. Então, se o assassinato ocorreu no Rio de Janeiro, quem é que investiga? A Polícia Judiciária Civil. O governo Bolsonaro está irritado com o Moro por não permitir essa utilização da Polícia Federal. Esse é um dos pontos. E nessa ida do Ministério da Segurança, nesse partilhar, criar o Ministério de Justiça e também da Segurança, isso seria para atender vozes importantes do Congresso Nacional. Já disse, principalmente ligados a Rodrigo Maia e a Davi Alcolumbre. E a todos aqueles que apoiam Rodrigo Maia. Tem advogados até do PT que estão insistindo com o presidente Bolsonaro que ele precisa tirar o Ministério da Segurança Pública do Moro. Ou seja, se é bom para a bandidagem, não é bom para o Brasil. O Moro foi chamado para conversar com o vice-presidente Mourão. Depois de ouvir o Moro, o vice-presidente Mourão também falou que é contra a recriação do Ministério da Segurança Pública. E quem que eles querem colocar no Ministério da Segurança Pública? O deputado Fraga, de Brasília. Perdeu a eleição para deputado federal, era da bancada da bala junto com o presidente Jair Bolsonaro, era amigo do presidente Jair Bolsonaro, é ex-secretário de Segurança Pública de Brasília e que chegou a dar declarações à imprensa quase já na condição de futuro ministro, dizendo o seguinte: o Moro não entende absolutamente nada de segurança pública.
Mas e a irritação maior é assim, o Moro não consegue controlar a Polícia Federal. Não é que o Moro não consegue controlar a Polícia Federal, o Moro nem tenta, né? E nem deve tentar. A Polícia Federal não pode ser uma polícia que vai agir de acordo com o interesse do governo. Olha, eu não gosto do Antero, então investiga o Antero. Eu gosto do Emanuel. Então não investiga Emanuel. Não pode ser assim. Tem que investigar. Mas ele descartou fatos. essa questão de criar o Ministério da Justiça, Porque de fazer esse desmembramento. Porque soube na última quinta-feira à noite, os jornais de televisão deram o seguinte: o Moro parece que tweetou, colocou no Twitter o seguinte: olha, eu estou esperando apenas a recriação para tomar minha decisão. E falou para alguns pares, alguns veículos de comunicação chegaram a divulgar que se fosse recriado o Moro iria se afastar do governo. Porque chega de ser humilhado pelo presidente Bolsonaro. O presidente não está... Vocês viram a matéria do final de semana da Rede Globo, da última quinta-feira? Mostra todas as falas do Bolsonaro, todas as falas do Moro, mostrando exatamente que tinha um compromisso de fortalecer o Ministério do Moro com a ida para lá do Ministério da Segurança e dando condições de trabalhar. Não é isso que tem sido visto. O que assusta? Assusta pelo fato de que Bolsonaro foi eleito com a bandeira de combate à corrupção. Com a bandeira de combate à corrupção. E quando ele larga o Moro para se juntar a Rodrigo Maia, para se juntar aos processados do Congresso Nacional, dá para acreditar em quem? Que ele quer combater a corrupção? Ou ele está com medo do Moro combater a corrupção? Então são dois fatos aí. Primeiro, os pedidos dos bandidos do Congresso Nacional. E segundo, também aquele fato que não deveria ter acontecido, não foi bom para o Brasil ter acontecido, com o Flávio Bolsonaro. Né? Tendo acontecido aquele fato com o Flávio, é preciso controlar melhor essa área da segurança pública. Eu acho absurdo. Eu acho que o país tem que agir republicanamente. Doa em quem doer. Tem que apurar. E eu quero saber, então, os destaques de vocês para hoje. O seu destaque é qual, professor? Olha, Nayara, ontem saiu publicado pelo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados um novo número de empregos com carteira assinada. E foi registrado que em 2019 nós tivemos 644.079 vagas. Esse é o comentário que eu vou fazer. E o seu, Antero? Olha, Nayara, eu estava pensando em comentar essa questão do Moro, né? Mas, na verdade, é o seguinte, sobre essa questão dos tributos, né? Sobre a fala do governador Mauro Mendes, que foi aqui na rádio, acho que numa entrevista a você, né? Na última sexta-feira. A gente vai colocar aqui a entrevista do governador na íntegra. Quando ele pede uma acariação. Eu acho que esse pedido da acariação, de uma mesa redonda, né, onde as partes pudessem falar, seria bom para apurar a verdade. Porque o governo está dizendo claramente o seguinte: olha, se o aumento no produto for superior a 4%, não é imposto. O governo está bancando essa informação. Inclusive, bancou isso com uma informação oficial dada pela assessoria do governo. E os empresários continuam reclamando. E a gente vai repercutir muito o assunto do governador, porque tanto a entrevista que ele deu na rádio quanto a entrevista no Jornal do Meio-Dia, o tempo foi mais curto, Antero. Então, foi um pouco do compacto da rádio, mas ele alfinetou bastante o prefeito Emanuel Pinheiro e já teve aí o desenrolar disso, viu, Antero? Porque o prefeito escreveu um artigo extenso na sexta-feira e divulgou aí para a imprensa. A gente está aqui com o artigo, são 3 páginas, então a gente vai destacar só alguns trechos. Não dá
né, para colocar tudo. Mas vamos então com a primeira parte da entrevista do governador Mauro Mendes no Jornal do Meio-Dia de sexta-feira. Confira. A população reclama do preço do etanol, reclama do preço dos materiais de construção e reclama também dos medicamentos. E o setor que representa, os setores que representam já falaram, olha, tudo isso é culpa do governo do estado que aumentou a carga tributária, que mudou o ICMS aqui em Mato Grosso. Então o governo é o grande culpado desses aumentos? Na verdade, Nayara, essas pessoas elas estão faltando com a verdade ou fazendo jogo de palavras. Em alguns casos, alguns estão até mentindo para a população. O governo cortou, sim, o ano passado, alguns privilégios fiscais, os chamados incentivos, não um incentivo bom que gera emprego, um incentivo que alguns deles, Nayara, está lá na delação do Pedro Nadaf, do Silval, não me lembro bem, que diz que pagou 2 milhões de reais em propina para administrações lá na época do Silval para ganhar esses incentivos fiscais, esses privilégios fiscais. E o governo está cortando isso. E alguns desses setores, não são todos, e alguns desses empresários, não são todos, que foram beneficiados com esses privilégios fiscais, ficam utilizando dessas artimanhas para tentar enganar a população. Vamos lá, ao caso do etanol, por exemplo, Nayara. O que o governo fez no final do ano, nós temos que esclarecer o seguinte. Primeiro, Mato Grosso tem o menor ICMS de etanol do Brasil e hoje é um dos menores preços do Brasil. Aqui, a alíquota do ICMS do etanol é 12,5%. São Paulo é 12% e os demais estados, a grande maioria, é 25%. Então, o ICMS no Mato Grosso é o segundo mais barato do Brasil. E essa mudança que nós saímos de 10,5% para 12,5%, 2% de aumento, poderia representar na bomba 5 centavos. Então, ano passado, o etanol estava na faixa de 2,80, 2,85, 2,90, dependendo do posto, e agora está na faixa de 3,20, 3,30. Ora, a mudança que o governo fez poderia aumentar no máximo 5%, né? 5 centavos. 5 centavos. Se aumentou 20, 30, 40 centavos, isso é um problema que os postos e o setor têm que explicar. Tem nada a ver com o governo, com a mudança. Então é uma mentira quando dizem que isso é culpa dessa mudança. Mas se tem mentira, tem abuso, governador. E o que o governo pode fazer para coibir esse Nós tipo de abuso? Nós já estamos, né, os órgãos de controle... A fiscalização vai também nas distribuidoras? Vai fiscalizar as distribuidoras e não só os postos? Nós vamos fiscalizar todos. O PROCON tem o dever de defender o consumidor. Nós já estamos pedindo ao PROCON que cumpra a sua obrigação para verificar se está tendo algum abuso aí, né, de alguns setores ou de algum empresário e que restabeleça a verdade. Mas sobre isso, Nayara, mais importante é que hoje nós até fizemos um desafio, mas um chamamento público para a semana que vem, na quinta-feira, nós já estamos emitindo as correspondências, os comunicados, né, para as associações, sindicatos e federações que representam. Nós queremos recebê-los lá no Palácio, na audiência pública, aberta para a imprensa, aberta para quem quer ver. O governo vai mostrar os seus números, nós vamos mostrar quanto que custava o etanol, o que aumentou de imposto, e aí vamos explicar publicamente, e eles vão poder dar a palavra, por que o etanol subiu tanto como subiu Mato Grosso. A culpa vai ficar com o governo ou com alguns que aumentaram o mar de lucro, ou que se explique aí por que aumentou. Isso não tem nada a ver com a mudança que o governo fez na redução desses incentivos fiscais. O senhor falou em corte de privilégios. Por que o governo, então, deu isenção fiscal de quase 7 bilhões de reais para este ano? Isso não é privilegiar os empresários e não beneficiar, por exemplo, um setor que tanto reclama, que é o setor do funcionalismo público, governador? Na verdade, Nayara, esses chamados incentivos fiscais, talvez você, a população, não saiba, que alguns remédios no estado de Mato Grosso não paga, isso não é uma isenção dada pelo governo, é a nível do Brasil. É do governo federal. Do governo federal, só que a gente tem que contabilizar isso aqui. As pessoas deficientes, quando elas compram um carro, elas não pagam um tipo de imposto, isso tem que ser contabilizado. As pessoas mais pobres, as pessoas que têm menos condições, o ICMS da energia dela é mais barato, então isso tem que ser contabilizado, né, como incentivo fiscal. Os produtores rurais, eles pagam um ICMS menor, né, do que você que mora na cidade. Então, isso é considerado um incentivo fiscal. Então, existem
dezenas de incentivos fiscais que ele atinge diretamente o consumidor, o cidadão, alguns setores, e não necessariamente dado para o Prodeic. No Prodeic é menos de 2 bilhões, quer dizer, é um terço desse valor, e a grande parte são chamados incentivos programáticos que estão aí distribuídos, né, para toda a sociedade. A cesta básica, a carne aqui em Mato Grosso paga 2% de ICMS. Isso é um incentivo fiscal, porque o ICMS de Mato Grosso é 17%. Então, quando o governo reduz o ICMS da carne, né, de 17% para 2%, isso é contabilizado tecnicamente como incentivo fiscal. Governador, falando em servidor público, eu queria entrar no assunto da reforma da Previdência Estadual. Por que o governo não aprovou a progressão da alíquota para o servidor público? Houve alguma pressão dos poderes, pressão de quem ganha mais, acima de 10 mil, por exemplo? Que foi uma proposta, inclusive, de um dos parlamentares. Olha, Nayara, veja bem, se a alíquota em Mato Grosso era 11%, primeiro tem que esclarecer a população, e os servidores devem saber disso, que aquilo que o governo do estado de Mato Grosso está fazendo aqui no nosso estado já foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro para todos os servidores públicos federais. 18 estados brasileiros já aprovaram a mesma coisa. Então, o que nós estamos fazendo aqui, meus amigos, é exatamente aquilo que está sendo feito no Brasil inteiro. E, aliás, alguns estados fizeram coisas ainda mais pesadas. Ali, quando foi de 11 para 14, alguns foi para 16, para 18, chegando até 22%, que é o caso do Maranhão. Mas afeta, né, os aposentados, que ganham mais. Nós tentamos construir isso dentro da Assembleia, não havia ambiente para isso, houve muitas, né, mensagens negativas que se o governo encaminhasse isso, não passaria. E como nós precisávamos aprovar, está claramente explícito, muito claro na Constituição Federal, que o estado que não mudasse essa alíquota de 11 para 14, até o dia 1º de agosto desse ano, ele ficaria inadimplente com a Previdência Federal. E não podia seguir o teto nacional, que é de 5.800 e alguma coisa. Só que esse teto nacional para o governo federal é muito fácil, porque pouca gente na União ganha, né, este valor, diferente dos estados. Tanto que muitos estados, Nayara, essa isenção é de um salário mínimo. Aqui em Mato Grosso, a isenção vai até 3, né, mil reais. Então, existe aí uma concessão que foi feita aqui pela Assembleia Legislativa, né, de aumentar esta isenção, que na maioria dos estados está de um salário mínimo, ou seja, em torno de R$1.000, e aqui em Mato Grosso ficou de R$3.000, uma isenção para os aposentados que ganham, não terão esse desconto. Governador, vamos ao WhatsApp, pergunta do nosso telespectador aqui do Jornal do Meio-Dia. Vamos à tela aqui, olha. Boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta para o governador Mauro Mendes. Por que ele não recebeu a cadeia da pesca para poder fazer uma lei justa onde caiba todos? Lembrando que ele foi eleito pelo povo. Vale ressaltar que o cota zero nada mais é que uma cortiça de fumaça, pois o que precisamos mesmo é de uma administração eficiente em nossos rios. É o Luiz, que é lojista. Olha, Luiz, eu não sei o que você está pensando, né, quando você diz tudo isso, mas o governo está sempre muito aberto, a Assembleia, onde é feito esse debate, está aberto, foi feito muito diálogo, tanto que o governo não pressionou para que essa lei fosse aprovada. Nós propomos o debate, porque eu escuto, Luiz, todo dia as pessoas dizer, e sabem que isso é uma verdade, que os peixes estão acabando no Rio de Mato Grosso, gente. Quer que acaba tudo para depois tomar uma providência? É isso, Luiz? Olha só o caso do dourado. Há 4, 5 anos atrás foi proibida a pesca dourada em Mato Grosso, Nayara. Está cheio de dourado nos rios hoje de Cuiabá. Está vindo gente de outros estados, até de outros países, pescar dourado em Mato Grosso. Só que ele não pode levar para casa. A cota zero, não a cota zero, esse apelido aí, Nayara, ele está equivocado. Porque, meus amigos, o governo está, a proposta que está na Assembleia Legislativa não é de acabar com as pescarias, muito pelo contrário. Se você quer ir para a beira do rio pescar, você pode. Se você quer comer peixe na beira do rio, você pode. Se você mora ali, é ribeirinho, que está na beira do rio, você pode pescar e comer. O que se pretende por 5 anos, para que a gente possa recuperar a nossa quantidade de peixes dos rios de Mato Grosso,
é proibir, durante 5 anos, o transporte e a comercialização de peixes do rio. Até porque, na área hoje... Mas faltou um estudo mais completo? Tem parte do estudos, governo? tem mais estudos. Faltou enviar esse estudo? Não, mas isso vai ser divulgado, né? A lei não foi aprovada. Não, sim. Ela está em foi nem debate na discutida, Assembleia, está em debate. discussão. Então, isso que o Luiz está falando, Luiz, tem todo um espaço aí para ser discutido. O governo está muito aberto para debater isso. Agora, nós achamos o seguinte, aumentando os peixes no Rio de Mato Grosso, nós vamos gerar no Pantanal, em várias regiões de Mato Grosso, muito mais emprego com turismo. Em média, sai 100 mil brasileiros por ano do Brasil para ir pescar na Argentina, lá na região de Mendonça, porque lá tem peixe. Cada turista brasileiro que sai e vai para lá, deixa em torno de 12 a 15 mil reais com gastos que é feito lá. Nosso estado tem grande potencial, mas os peixes estão acabando nos rios de Mato Grosso. Então, com essa medida, durante 5 anos, nós acreditamos que vamos recuperar e muito a capacidade de gerar emprego e fazer um turismo realmente voltado para essa área. Então, essa foi a primeira parte da conversa com o governador Mauro Mendes, ele que no mesmo dia, na sexta, também participou do programa Tribuna na Rádio Vila Real. E no programa Tribuna ele estava com um pouquinho mais de raiva, viu, professor Antero? Lá ele chegou a falar que o setor era mentiroso e que ele ia aprovar através dessa reunião que ele prometeu para essa semana aí, que vai chamar o setor, a imprensa e a sociedade como um todo, que é transmissão ao vivo, que é confrontar mesmo os empresários. Eu gostei muito dessa parte da entrevista, Naira, porque o governador, ele fala exatamente nos pontos que provoca uma reflexão por parte de todo o conjunto da sociedade. Primeiro, ele fala exatamente de qual é o valor real do aumento dos impostos. Esse é um ponto. Ele fala também sobre a cota zero, mas voltando para esses impostos, eu ainda volto a insistir. Nós temos ouvido e assistimos agora há pouco o que o governo vem falando. Ao passo que o que os empresários estão falando, os argumentos dos empresários, já há algum tempo não são ouvidos e não são publicados. Então você tem apenas um monólogo. Não estou dizendo que o governo tem razão, que o governo não está com razão, não estou dizendo nada disso. É preciso que haja aí, de fato, os argumentos dos empresários e os argumentos do governo. Por exemplo, agora, ontem, por exemplo, eu passei à frente de 2 ou 3 postos de gasolina, o valor do etanol estava acima do que vem falando, que o governador falou, por exemplo, que teria que ter um aumento de 5 centavos. Não é isso que eu vi. 5 centavos? 5 centavos. Se fosse repassar no preço final, imposto. E no preço isso, final. Exatamente. Certo? Se for aumentar o ganho dele, ele pode aumentar como ele quiser, é livre o preço no Brasil. Isso, mas os 5 centavos de acordo com o aumento que foi registrado. E não é isso que se vê. Eu vi, por exemplo, de 3,19. Pois é, professor, mas aí o outro aumento não é por conta do imposto, é isso que ele quer dizer. Então eles estão aumentando a margem de lucro dele, não é isso? Exatamente. Agora, essa conversa deveria sim, porque quem sai, o maior prejudicado aí, amigo, é o conjunto do consumidor, independentemente de quem está ou não com a razão. É o consumidor que está pagando tudo isso. E o pior ainda, não se tem, de fato, a verdade de tudo. Nós estamos assistindo, com todo o respeito que eu tenho pelo governo e pelo próprio governador, nós estamos ouvindo apenas uma afirmação, uma argumentação. Falta outra. Eu tenho conversado nos bastidores com 2 ou 3 empresários e eles estão dizendo que eles estão certos. E a minha pergunta é, quem está certo então? Entendeu, André? Se eles me dizem um número e o governo me diz um outro número, a minha pergunta é, quem está certo? Por isso que seria melhor, não o confronto, veja, o conflito não, mas é mostrar os números que possam trazer para o conjunto da sociedade qual é a verdade disso aqui.
Porque muitas vezes, e pode ocorrer, que esse aumento não é apenas do posto de gasolina, mas é da distribuidora também. Ora, se a distribuidora, e me corrija, por favor, se eu estiver errado, se a distribuidora aumenta o valor do etanol, o posto de gasolina também terá que aumentar. Ou não é desta maneira, ou não é desta forma. Então, na verdade, você tem 3 pontos: o do governo, o da distribuidora e dos postos de combustíveis. O quadro explicativo do governo, aquele que foi publicado no blog do Lúcio Sorge, aquele quadro explicativo do governo está bem explicado. Fala lá, valor do produto em 2019, R$20. Só como exemplo. Valor do produto em 2020, os mesmos 20. Ou seja, o que o governo está afirmando é o seguinte, olha aqui, esta empresa comprou o produto pelo mesmo preço. Aí vem, valor do ICMS em 2019, tanto. Valor do ICMS em 2020, tanto, com 4% a mais. Aí vem, valor de venda em 2019, tanto. E aqui, valor de venda em 2020. Aí não está repassado só o aumento do... Mas só tem uma solução isso. A solução é assim, não é o governador fazer uma exposição e os setores irem lá e perguntarem para o governador. Não, podia pegar esse setor aí do etanol, pegar o setor do comércio, pegar... Tudo bem. Então o governador faz a exposição por último, certo? O etanol faz a exposição primeiro, 15 minutos para cada um, e um debate democrático, uma audiência pública de verdade, intermediada, como propôs o governador, transmitida pelo Facebook. Aí eles vão colocar os números diante das autoridades da Fazenda, porque a Secretaria de Fazenda sabe todos os números. Com certeza. Eles colocam os números verdadeiros. Então, assim, vai para lá, vamos debater e tal. E se o governo estiver errado, o governo muda. Se o empresário estiver errado, o comércio pelo menos fica com a clareza de que a opinião pública sabe que eles estão tentando aumentar a sua margem de lucro, que é todo o direito deles tentarem aumentar, como é todo o direito também do consumidor procurar o menor preço, né? Então, são essas indiscutivelmente as soluções, porque assim, primeiro, o comércio nosso emprega muita gente. Segundo, é muito bom para o comércio e para o Estado que o comércio continue empregando mais gente ainda. Quanto mais gente empregada no comércio, é mais dinheiro que vai circular, é mais imposto que vai entrar no Estado. Então, não pode interessar para o governo o enfraquecimento do comércio. E não pode interessar para o comércio medidas mentirosas para jogar a opinião pública contra o governo. Eu acho que essas coisas têm que ser colocadas nos seus devidos lugares. Eu tive na sexta-feira, aliás, quero mandar um grande abraço para o Maninho. Maninho é um experiente contador do município de Juína e foi fundador do PSDB, juntamente com o Luiz Soares, Paulo Ronan. Fazia muito tempo que eu não via o Maninho. Quero mandar um abraço para o Maninho, para a Dorildes, esposa dele. E em todas as campanhas das quais participei, o Maninho e a Dorildes me apoiaram lá em Juína. E ele é contador. E uma das alegações do empresário é a seguinte: olha, mudou muito para a questão do contador. E o Maninho falou assim: Antero, eu assisto todos os dias o programa Notícia de Frente. Deve estar assistindo agora, lá em Juína. Eu assisto todos os dias o programa Notícia de Frente. E eu quero te dizer o seguinte: o que você está falando, tecnicamente, contabilmente, é absolutamente correto. Quer dizer, os comentários que a gente tem feito aqui, que o Lúcio fez, que a gente referendou os comentários do Lúcio e tal, isso é absolutamente correto. Mas, voltando aqui ao caso,
que nós tenhamos uma audiência pública correta, dando chance de todo mundo falar, explicar e que a gente tenha grandeza e humildade. O governo está errado, volta atrás. Até porque Exatamente. o que você falou, uma outra... Se o comércio estiver errado, volta atrás. Você já havia falado isso aqui na Notícia de Frente, Antério, de que falta essa comunicação. Falta essa comunicação do governo e também do setor. A sociedade está perdida no meio disso tudo, sem saber quem está falando a verdade, sem entender os números. Então estava faltando essa grande comunicação. O governo deixa, porque a crise, professor, a crise manda recado. Oi, estou chegando aí. Quando o senhor Aldo colocou a faixa no posto de gasolina, a crise mandou um recado. Opa, chegando aí, o comércio vai reagir. O governo tinha que ter entrado. Isso que o Mauro Mendes, como engenheiro, o Mauro Mendes tem a capacidade de falar interessante, porque ele raciocina como engenheiro, ele é racional. Aí ele fala assim, olha, o ICMS nosso sobre o etanol é o segundo menor do Brasil e é o menor do Centro-Oeste. Enquanto nós cobramos aqui 12%, era 10,5%. Passamos para 12,5%, aumentou 2% o ICMS do etanol. Os outros estados do Centro-Oeste cobram mais de 20%. Então, é evidente que isso é verdade. O governo devia ter comunicado antes de ser atingido. O governo tinha que ter comunicado a tabela deles para o setor antes de ser atingido. Outras verdades que nós já divulgamos aqui. A população que nos assiste sabe disso. Nós divulgamos aqui. Até a Nayara que leu a notícia. Olha, a JBS e mais 5 empresas fizeram acordo de leniência. O que é acordo de leniência? É confissão de crime de empresa. Essa JBS e essas pessoas fizeram acordo de leniência e aceitaram recolher mais 168 milhões, 200 milhões nos cofres públicos. A empresa que mais recolheu foi a JBS, carne. As outras empresas que mais recolheram foram do etanol. 5 empresas que recolheram foram do etanol. Então, assim, o governador Mauro Mendes, ele diminuiu o incentivo do álcool. O álcool continua com incentivo, tanto continua que tem 12,5%. Se não continuasse com incentivo, ele estaria, no mínimo, na mesma situação de toda o Centro-Oeste. Da mesma forma, setores da construção civil também têm denúncias de corrupção. Quer dizer, foram setores que ganharam essa margem em função de acordos com o ex-governador Silval e com o Pedro Nadaf. Se o cidadão pode pagar propina, na minha opinião, pode pagar imposto. E veja bem, e não era todo o setor que era beneficiado. Não é assim, o setor da construção civil praticou corrupção. Não. Alguns setores da construção civil. Alguns setores do comércio de materiais de construção. Alguns setores do comércio de etanol. E graças a Deus, porque a maioria do empresário nosso é séria. Graças a Deus. Certo, vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a Notícia de Frente. Tem a segunda parte aí dessa entrevista com o governador Mauro Mendes. Ele fala também de VLT e eleições para o Senado e municipais. A gente já volta. Voltamos com a Notícia de Frente desta segunda e vamos saber quem são os nossos cúmplices com o professor Lourenberg Alves. O Walter, Joaquim, Celso, lá do bairro Alvorada, João Rosa, Paulo Roberto, que é advogado, João de Rondonópolis, Zé Carlos, do Renascer, Raimundo Cardoso, Tenente Bandeira, Hudson, Wendel, lá do bairro Lixeira, Professor Ditinho, Luiz, do bairro Baú,
André Cavalcante, Pedro Aquino, lá do bairro Renascer. Um abraço para todos. Antero, temos mensagens? Então, assim, as pessoas estão comentando o que nós falamos aqui de imposto sobre bebida, né? O professor Lorenberg não bebe, nunca bebeu, nunca fumou. Só come doce. Eu nunca fumei, já tomei uma cervejinha, não tomo mais. Ai, gente, eu não vou confessar meus vícios, mas eu não fumo. Mas beber um pouquinho de vez em quando, né, Antero, né? Mas quando você bebe, você não dirige, né? Lógico que não, Então tá não. bom. Já tá bom. Já é um avanço. Bom, Antero, tem que cobrar imposto sim. Eu não bebo, eu não fumo, mas alguém está esquecendo com o cigarro e com a bebida e sem pagar imposto. Então, a população apoiando aí, pelo que eu estou entendendo. O doce não, estou vendo aí que não entrou chocolate, né? Não Ninguém entrou. quer a taxação do chocolate, não. Não entrou. Aí, o pessoal manda aqui fotos, não tem como mostrar aqui. Estou sugerindo uma reportagem sobre as dificuldades do acesso que tem as pessoas para irem até a Procuradoria-Geral do Estado. Creio que o espaço existente à frente do prédio deveria ser dedicado a estacionamento para idosos e portadores de necessidades especiais. É muito boa essa argumentação, embora eu não consiga mostrar aqui a foto no ar. Na verdade é o seguinte, ali na chegada da Procuradoria-Geral do Estado, são várias lajotas assim com buracos. Então, se o cidadão tiver de cadeira de roda, ele tem enorme dificuldade em passar por ali. E é um absurdo. Por falar nisso, a Casa Civil do Estado de Mato Grosso, e aí eu quero cumprimentar o secretário Mauro Carvalho, eles inauguraram lá um elevador para cadeirante, que até este governo, cadeirante não subia no Palácio Paraguai. Então agora, quando você chega lá no Palácio, tem exatamente uma rampinha onde você pode entrar com a cadeira e sobe para ir falar com o governador, com o vice, com qualquer autoridade que você quiser. Aí tem uma polêmica aqui da questão do Nilo Povas. Bom dia a todos. Falando sobre o assunto Escola Nilo Povas, pergunto, e por que não reforma logo a Escola Barão de Melgaço? Estudei lá na Escola Modelo Barão de Melgaço, que há muitos anos está abandonada e nada de reforma e aproveitamento daquele prédio. Hoje os alunos desta instituição estão lotados na Escola Nilo Povas. Também não tem mais morador ali, né? Exatamente. Por exemplo, eu era criança, eu ia na casa de vovô, às vezes ficava na casa do meu avô, na Rua 7 de Setembro. Eu já ia só comércio. Quer dizer, não tem mais moradores ali. Isso. Mas a recuperação da Escola Barão de Melgaço é uma obra interessante, hein? Grande parte de Cuiabá estudou lá, inclusive eu. E só para dar uma Estudei explicação... lá na Escola Modelo Barão de Melgaço. Ao nosso telespectador, nós vamos convidar a secretária Marioneide para participar do A Notícia de Frente, porque tem muito assunto aí da pasta da educação para a gente tratar. E olha, Antero, você falou do Nilo Povas, o telespectador, e agora nessa segunda parte, pode chamar? Você tem mais... Não. Tem mais mensagens? Não, já cumpri suas ordens, está tudo certo. Na segunda parte da entrevista do governador Mauro Mendes, ele fala sobre o fechamento do Nilo Povas, também sobre eleições suplementares ao Senado, eleições municipais e o VLT. Confira. Governador, vamos a mais uma participação aqui do telespectador do Jornal do Meio-Dia. Caro governador Mauro Mendes, quero registrar meu protesto contra o fechamento da escola Nilo Povas. É a escola essa que foi a melhor e é a melhor escola que a minha filha já estudou e estuda. Gostaria de pedir para que reconsiderasse o fechamento da referida escola. Qualquer outra escola que ela vá, não creio que será tão boa como essa. Por que não transferir os alunos do Epaminondas para lá? Pois é, eu não sei o nome do nosso telespectador, mas olha só, nós temos ali a escola Nilo Povas, é uma escola para 1.800 alunos. Sabe quantos tem estudando lá na Nilo Povas? Está matriculado para esse ano, Nayara? 94. Vou repetir, uma escola que tem capacidade para 1.800 alunos estão matriculados esse ano, 94. Do lado
a 150, 200 metros uma da outra, tem uma outra escola chamada, a escola que ele mesmo cita aqui, Epaminondas. Só que lá na Epaminondas, no bairro Lixeira, todos os alunos são do bairro. Na escola lá do Nilo Povos, a maior parte dos alunos vem de ônibus de outros bairros. Eles descem no ponto de ônibus ali na Coronel Escolástico, tem que andar 3 quadras para a esquerda, eles vão andar agora 3 quadras para a direita. O que é mais fácil? Eu modificar 95 para estudar na Epaminondas ou pegar lá 250 alunos na Epaminondas, que são todos do bairro, e mudar para Nilo Povos. E o governo não estuda nem ceder essa escola à prefeitura, como o prefeito havia pedido, fazer uma troca aí? Não, que o governo fique com o prédio da Secopa e que a prefeitura cuide do Nilo Povos. Olha, o prefeito... Inclusive o prefeito chegou a chamar, a gestão chegou a chamar o governo de egoísta. Na verdade, o prefeito de Cuiabá, ele conversa muito, eu não quero aqui fazer um debate sobre a sua personalidade, ele vai ter a oportunidade, né, de fazer esse debate esse ano, se ele for para a reeleição, mas as notícias que a gente tem, né, que as coisas por lá da prefeitura não andam muito bem. Denúncias de corrupção surgindo toda hora, né, a gente está vendo aí o Ministério Público abrir toda semana investigações, abriu agora pelo mau funcionamento do novo pronto-socorro, acabou de abrir uma nova investigação, mas isso é um problema do Ministério Público, né, que vai cuidar, eu acredito vai cuidar muito bem de todas essas denúncias que estão surgindo. Ele, por exemplo, deixou fechar o pronto-socorro, a Santa Casa em Cuiabá, um hospital de mais de 200 anos, e a Prefeitura de Cuiabá deixou fechar, ficou 60 dias fechado. O governo teve que ir lá e reabrimos, e está funcionando agora como hospital estadual, atendendo a Baixada Cuiabana e a todo o estado de Mato Grosso, né, melhorando a saúde pública. No caso do Nilo Povos, né, nós temos uma utilização, não é que vai fechar o Nilo Povos. Esses 95 alunos vão ser transferidos para o Epaminondas, porque lá já tem 250, e nós vamos transferir outras unidades, e algumas delas, né, nós estamos pagando aluguel. Nós vamos economizar só de aluguel quase 50 mil reais por mês, transferindo escolas que nós temos ali na região central, na educação inclusiva, em outras áreas, para funcionar dentro do Nilo Povos. Então, o Nilo Povos continuar sendo uma unidade da Secretaria de Educação, só que com uma destinação diferente do que ela tem hoje. Governador, tem uma pergunta aqui do telespectador sobre VLT. Vamos aqui à tela. Meu nome é Feliciano, do Novo Paraíso. Queria saber do governador se ele vai concluir o VLT, porque eu só votei nele porque ele prometeu que iria concluir o VLT. Espero que ele não faça igual Pedro Táxi. E aí eu quero complementar a pergunta do nosso telespectador. Existe aí uma corrente na Cinfra pelo abandono do VLT e pela substituição pelo BRT? A sua opinião também, respondendo o telespectador pessoal do governador de Mato Grosso. O senhor quer o VLT? Primeiro, vamos fazer uma correção aí, o telespectador que mandou Feliciano, viu, Feliciano? Eu nunca prometi que ia terminar o VLT. Eu disse com muita clareza que nós precisaríamos de 1 ano para estudar qual a melhor solução para dar uma solução para o problema do VLT em Cuiabá. Porque ele parou lá em 2014, início de 2014, final de 2013, ficou durante todo esse período do governador anterior, Pedro Táxi, que durante umas 6 ou 7 vezes anunciou publicamente a retomada da obra, marcaram data e nada aconteceu. E nós falamos, precisamos de 1 ano para estudar. Lamentavelmente, e aí eu peço desculpa, mas isso não depende de mim, não é uma solução que vai brotar da minha cabeça. É um estudo técnico, sério, responsável. Eu pergunto a você, Feliciano, quanto vai custar a tarifa do VLT? Você sabe? Eu, como governador, até hoje não sei, porque os estudos não terminaram, não conseguiram concluir esses estudos. Eu já ouvi falar que vai custar R$6, R$7, R$8. E aí, a população vai pagar 6, 7, 8, 5 reais para andar de VLT? Então o senhor não acha viável? Então, nós temos que, primeiro, nós temos que saber qual que é verdadeiramente, Nayara, este número. E até agora, nesses anos todos, ninguém colocou isso na mesa. O governo federal está terminando os estudos, nós tivemos que contratar um negócio chamado, que nunca fizeram, Origem e Destino, atualizar o número de passageiros do transporte coletivo no sistema Cuiabá-Várzea Grande, em cima de dados reais, verdadeiros e concretos, mostrar para a população qual que é este número. Se ele é 3, 5 ou 10 reais, quem vai pagar essa conta? Será que é o usuário? Alguém vai bancar? Da onde vem o dinheiro? E da onde nós vamos tirar o dinheiro, que é em torno de quase R$1 bilhão? 2, 3 vezes aquela Mega Sena de final do ano, 3 vezes a Mega Sena de final do ano. Da onde vai sair esse dinheiro?
O governo não tem esse dinheiro. Hoje não tem. Então, gente, é com verdade, é uma discussão clara. Não é esse negócio de eu acho, eu quero. Eu quero tudo, né? Gostaria de terminar o VLT, fazer, né, todos os asfaltos em Mato Grosso, asfaltar todos os municípios. Mas temos dinheiro para isso? Da onde vai vir o dinheiro? Graças a Deus, no ano passado, nós conseguimos muito recuperar o estado de Mato Grosso. Todo mundo sabe como nós iniciamos o ano de 2019, né? Salário atrasado, 13º atrasado, o estado devendo para Deus e todo mundo. E ao longo do ano nós conseguimos melhorar muito as contas públicas e já estamos fazendo muitas obras aí em todo o interior de Mato Grosso, inclusive aqui na capital. Nós terminamos ali o Córrego do Barbado, a saída da Guia, asfaltos nos bairros de Cuiabá, que eram resultado do governo. Nós estamos conseguindo fazer o dinheiro público render e devolver serviços para a nossa população. Agora, governador, sobre a eleição suplementar ao Senado, Carlos Fávaro, Gisela Simona e Otaviano Pivetta, são 3 nomes que já se posicionaram, que já falaram que são pré-candidatos e são ligados ao governo do estado. Quem Mauro Mendes vai apoiar? Primeiro, Nayara, nós vamos esperar, né, essas definições de candidaturas. Acho que todo candidato merece o respeito, né? Se ele está se colocando, ele vai ter que conquistar, não é o meu voto de governador, vai ter que conquistar aí. Neutro o senhor não vai ficar. 300, 400, 500 mil votos, né, para ser senador. Eu, como governador, nunca fui uma pessoa de ficar em cima do muro, né? Eu sempre sou um homem de posições, explico, tenho o dever de dar explicação o tempo todo à nossa população, mas eu preciso esperar um pouquinho, né, para que nós tenhamos um cenário concreto definido, quem verdadeiramente vai ser candidato. Vou conversar com algumas pessoas, vou ouvir, né, os nossos aliados políticos para ver qual vai ser a posição que eu possa eventualmente tomar. Mas não tem que preocupar muito com o governador, não. Minha grande função é administrar Mato Grosso, é cuidar da saúde, melhorar a segurança, fazer as obras que estão necessárias em todo o estado de Mato Grosso. E fazer política a gente gasta menos tempo, porque o meu maior papel e compromisso e obrigação é administrar Mato Grosso e melhorar a vida das pessoas que vivem nesse estado. O senhor falou que nunca ficou em cima do muro, mas nas eleições passadas para a prefeitura, o senhor teve uma certa resistência em apoiar o Wilson Santos. E hoje o seu partido quer o tucano Wilson Santos junto do governo, quem sabe até mesmo para as eleições municipais. O senhor confirma, realmente vem tendo essa conversa com o Wilson Santos? É possível ter uma nova aliança? Olha, Nayara, eu também, você tomar uma decisão que você não vai entrar num pleito eleitoral é uma decisão. Ninguém é obrigado a participar de uma eleição, declarar voto. O voto é um direito, né, íntimo, intransferível que todo cidadão tem. Agora, eu vou analisar o cenário e tomar uma decisão. Com relação ao deputado Wilson Santos, né, ele é um deputado federal eleito, né? Ele estadual. Nos últimos meses, deputado estadual, nos últimos meses aí ele tem, né, defendido posições semelhantes a que o governo defende. Foi isso que votou a posição, coisas boas para o estado de Mato Grosso, votou favoravelmente a projetos que atendem a maioria da população. A maioria da população. E democracia é isso, é fazer o que é melhor para a maioria. Não tem uma decisão que vai agradar 100% da população. Tem decisões que agradam a maioria. Então, a boa decisão é que agrada a maioria. Então, ele está adotando essa posição e se ele está apoiando essas medidas, ele é bem-vindo sim, se quiser vir para a base de apoio, não do governo, mas das boas medidas para ajudar a melhorar o estado de Mato Grosso. Para a gente encerrar, falando agora de eleições municipais, quem vai ser o candidato do DEM para disputar a prefeitura de Cuiabá? Tem aí um monte de nome. Tem o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, tem Fábio Garcia, inclusive já falaram do seu secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, e tem até mesmo o jornalista, comunicador e ex-prefeito de Cuiabá, Roberto França. Quem será o nome do DEM? Tem muitos nomes aí, Nayara, mas essa é uma decisão que provavelmente será... Do governador será essa decisão? Não é do governador. Eu sou apenas o governador do estado de Mato Grosso, como cidadão que vive em Cuiabá, me interessa sim, como cidadão, né, pelas eleições de Cuiabá, né, porque vivo nessa cidade. Não vamos sair por aí interferindo nas eleições municipais, nós temos que respeitar as autonomias dos partidos, dos cidadãos que vivem nas cidades, escolher quem ele quer administrando a sua cidade. Agora, eu vivo em Cuiabá e aí eu posso sim pensar um pouco mais até como cidadão. E essa decisão não será minha como governador, será de um grupo político no qual eu pertenço. Nós vamos tentar escolher um bom nome que possa ser honesto,
competente, trabalhador, que trabalhe mais e fale menos, porque eu detesto político que conversa muito, trabalha pouco e mente bastante. Então, quem que é o político esse que perfil, mente muito? político Governador. com esse perfil, Nayara, não tem a menor chance comigo. Então, nós vamos trabalhar para oferecer à nossa sociedade cuiabana, né, um perfil de gente séria, honesta e que possa ajudar Cuiabá a continuar melhorando, como nós fizemos no período que estivemos lá. Então, foi essa entrevista com o governador Mauro Mendes, a entrevista que ele concedeu também na Rádio Vila Real, no programa Tribuna. Lá no programa a gente teve mais tempo, então ele acabou alfinetando muito mais aí no final, ele deu umas alfinetadas, mas acabou alfinetando mais ainda o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Mas vamos comentar um pouquinho do que ele falou, depois a gente vai a um artigo do prefeito Emanuel Pinheiro, no qual ele responde o governador, resposta dessas duas entrevistas de sexta-feira. Antes, eu quero destacar aqui, Antério, professor, VLT. Me parece aí que o governador não quer, né? O VLT. O governador fala como óbice ao VLT a questão do subsídio. Eu acho que essa questão do subsídio, esse é um debate que a sociedade precisa participar dele. O que é mais importante? Eu vou dar só um item. Subsidiar o transporte coletivo para Cuiabá e Várzea Grande, vírgula, ou subsidiar a cerveja para todo o estado de Mato Grosso. Para as pessoas beberem, ficarem com doenças hepáticas, gastar mais no SUS, etc, etc e tal. Tem um agrotóxico também. O que é mais importante para o estado de Mato Grosso? Eu vou ficar só no item cerveja, sabe por quê? Porque gasta muito mais com a cerveja do que consumiria um subsídio para o VLT só para Cuiabá e Várzea Grande. Porque é um subsídio só para Cuiabá e Várzea Grande. A cerveja é um subsídio para o estado inteiro. Então, eu sou favorável ao VLT, mas não é porque eu sou favorável ao VLT. Eu sou favorável ao VLT porque acho que moderniza o sistema de transporte nosso. E acho que esse argumento de que tem que cortar o subsídio, não. Tem que cortar o subsídio de outras coisas. Do transporte do trabalhador, é preciso dar dignidade ao transporte do trabalhador. Até porque Emanuel fez uma licitação aí, que é para não mudar nada, né? Essa licitação do transporte coletivo de Cuiabá é para irritar o usuário do transporte coletivo de Cuiabá. Foi feita a licitação para ficar tudo como está, não vai mudar nada. A gente vai aguardar. Em fevereiro vem aí, vai ter uma grande reunião, né, para discutir mais VLT, professor. E ele também respondeu sobre o Nilo Póvoas, falou sobre eleições, Antério, professor, falou aí que esse nome do DEM vai ser conhecido em março e falou dessa, na verdade, aproximação ao Wilson Santos. A gente estranha um pouco, não é, Antério? Eu não estranho nada, a aproximação com o Wilson Santos. Não, eu falo isso porque nas eleições passadas para a prefeitura, ficou claro que ele não se sentia desconfortável por ter que apoiar o Wilson Santos. Ele não subiu em palanque, ele não pediu voto, ele se manteve neutro, em cima do muro, como ele disse que não gosta de estar, que nunca está. Mas a roda da história anda para frente. Sim. O Wilson Santos tem apoiado rigorosamente as mesmas teses que o governo defende. Então, assim, se eles estão ideologicamente apoiando as mesmas teses, ainda que um não converse com o outro, não tem por que não ter o apoio a essa tese. Olha, eu fui deputado de oposição e deputado de governo, senador de oposição e senador de governo. Eu nunca deixei de votar nada, eu nunca votei contra uma mensagem de prefeito de Cuiabá, por exemplo, ainda que eu fosse oposição ao prefeito. Eu não ia votar contra se trazia benefício para a cidade. Acho que essa união aí é mais do que necessária, na minha opinião. Já que ambos estão defendendo as mesmas teses. Nayara, independentemente de qual partido ou coligação que foi eleito representante do povo na Assembleia Legislativa ou em qualquer um outro parlamento, independentemente da sigla partidária, ou se é oposição ou situação, quando o governo manda um projeto
que beneficia, no caso aí, beneficia o Estado e beneficia a sociedade, independentemente do partido que esse parlamentar pertencer, ele tem que votar a favor, não do governo, mas a favor da sociedade e do Estado, que é aquele projeto que foi mandado. Então eu fico muito preocupado quando alguém que é da oposição vota sempre contra todos os projetos que vêm do governo. Não são todos os projetos que são ruins, assim como também não são todos bons, porque existem erros e desacertos e acertos também na esfera pública ou na administração pública estadual. Com relação ao VLT, eu sou partidário da ideia, e o Antero foi muito feliz quando falou da questão do subsídio, é o item que deveria dar menos atenção. Sabe por quê, amigo? Porque em todo lugar do mundo a passagem do VLT ela é subsidiada. Isso em qualquer lugar do mundo não seria lógico e nem evidente que Cuiabá seria diferente. Portanto, a ideia é concluir. Veja, amigos, a conclusão do VLT só trará benefícios tanto à capital quanto à Várzea Grande. Só trará benefício. Quer ver um grande benefício? Um grande benefício? A existência do VLT obrigará as empresas de ônibus a melhorar o transporte coletivo dos ônibus. Um outro ganho fantástico que vai acontecer aí, muitas pessoas que usam e utilizam-se do carro dele por conta do transporte que é ruim, ele utiliza o seu carro particular. Com o VLT, não irá mais utilizá-lo. Portanto, você tem menos número de automóveis no centro da cidade. E o trânsito vai fluir com muito mais tranquilidade e muito melhor. Lá fora, amigo, o executivo anda de transporte coletivo, porque o transporte coletivo é bom. Quando eu falo fora, é fora do país. Agora, alguém que tem carro vai deixar o carro em casa para andar de ônibus na capital? Não Difícil, tem lógica. né, professor? Por outro lado, não se pode perder de vista, eu particularmente não perco nunca, que o DEM, como é o maior partido político do Estado e tem a figura do governador do Estado, dificilmente deverá não trazer uma candidatura própria para o Senado e para a Prefeitura de Cuiabá. Eu sou partidário desta ideia, até porque a tendência do partido que tem o governo do Estado é ampliar o seu leque de visibilidade para garantir, entre outras coisas, a própria reeleição do próprio governador. Agora, professor, o Antero já fez o destaque dele no bloco passado, né, Antero, que era sobre o mesmo assunto aí, o que foi falado por parte do governador. Eu quero destacar, então, o artigo que foi enviado à imprensa na sexta-feira pelo prefeito Emanuel Pinheiro. O título do artigo: Mauro só pensa em desconstruir, menos irritação e mais trabalho, governador, e exclamação. Eu vou só destacar alguns trechos, porque o artigo é muito extenso, não tem como a gente lê-lo todo aqui. Definitivamente, o governador Mauro Mendes está tendo dificuldade de fazer oposição a uma gestão que tem regras, apresenta resultados e, por gostar tanto de gente, avança na prioridade aos mais carentes. Na política, a especialidade do Mauro é desconstruir. Só assim ele consegue se afirmar como um salvador. Aquela figura antiga que para existir precisa de uma sociedade acéfala e subjugada. O prefeito fala mais ainda no artigo. Como já percebemos que a teoria da terra arrasada não vai funcionar para desconstruir nossa gestão, ele se desespera. E aí o prefeito também destaca aqui, olha, às vezes parece aflorar no Mauro um traço até de ciúme juvenil, feito aquele menino rico e mimado que quer mandar no jogo, mas esquece de combinar com a torcida. E o prefeito Emanuel Pinheiro cita aí o HMC, o Mauro Mendes não ter ido na inauguração do HMC e ter falado que não gostava de inauguração, mas agora ele fica inaugurando as obras deixadas por Pedro Táxi. E ele termina aí
E ele ainda fala mais. As declarações de hoje, citando essa entrevista do governador, são mais do mesmo, ou mais do Mauro. Ele tenta colocar a pecha da corrupção na nossa gestão na base do se colar, colou, usando suas já manjadas técnicas de desconstrução. E não vai dar certo outra vez, porque não tem base na verdade, nem na percepção dos cuiabanos, que são justos por natureza. Antero, e ele também fala que, infelizmente, são declarações irresponsáveis, merece tão pouco crédito. Tais acusações que o Mauro, se fazendo de desentendido, fala da Operação Sangria, criada para investigar um esquema envolvendo licitações e contratos que vieram, pasmem, no início da gestão, pasmem, da própria gestão dele na prefeitura. E ele fala mais, o prefeito termina falando, por fim, Mauro revela baixa estatura para o cargo de governador, ao fazer eco à conversa de corredores, as chamadas fofocas. Mais uma vez é preciso dizer, essa postura não combina com a responsabilidade exigida pelo cargo que ocupa, muito menos com o tamanho histórico de um homem como Dante de Oliveira e tantos outros gigantes que representaram nossa bandeira. E termina falando, Mauro criou para si a imagem de redentor, mas infelizmente esse cenário sombrio no qual maneja a desconstrução de seus opositores não serve para Cuiabá de hoje e do futuro. Meu conselho é que ele trabalhe mais e com mais alegria pelo nosso estado. Cuiabá está no caminho certo e com o futuro alvissareiro, termina o prefeito. É muito grande, viu? Eu só destaquei alguns pontos. Antero também destacou aí, né, Antero? Não, eu li aqui o artigo dele. Aí quando ele falou que é muito tranquilo a explicação sobre a questão da corrupção, eu fico pensando assim, ele vai nos surpreender na campanha eleitoral com uma belíssima explicação sobre algumas questões que envolvem, né? Tudo bem, aquilo foi quando eu era deputado estadual, mas e esse monte de licitações que são questionadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Essas questões todas precisam ser explicadas. E assim, sinceramente, o Ruarque e o Taques, que foram presos, e mais os outros médicos que foram presos, são da gestão do Emanuel Pinheiro, por problemas ocorridos na gestão do Emanuel Pinheiro. É isso. A população inteira sabe que a Operação Sangria se deu durante a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Que o hospital, como é o nome desse hospital? Hospital Cuiabano. O Hospital Cuiabano e tal, que esse hospital foi criado por Mauro Mendes, é verdade. Mauro que inaugurou esse hospital, o Mauro que inclusive fez a empresa cuiabana para gerir o hospital. Foi isso, mas o escândalo é de agora, a prisão é de agora, a cadeia é de agora e os vereadores denunciaram agora. Inclusive os vereadores denunciaram o seguinte, e o Poder Judiciário está tomando providência quanto a isso, de desfazer algumas contratações consideradas irregulares. Agora, quer dizer, então, cara, eu lamento, eu acho que as duas autoridades deveriam conversar num nível mais elevado e não com essa molecagem que está aí. Vamos então para o intervalo, na volta a gente continua com a Notícias de Frente. Estamos com a Notícias de Frente, professor Lorenberg Alves, seu destaque. Nayara e amigo telespectador, saiu publicado na última sexta-feira o número de empregos conquistados no primeiro ano de governo do Jair Bolsonaro, ou seja, em 2019. E esse número é exatamente 644.079 vagas com carteira assinada. Se nós observarmos que em 2018, esse número que foi conquistado em 2019 é maior, porque em 2018, no último ano da administração do Michel Temer,
foi registrado 529.554 vagas. Se nós observarmos isso, e não podemos também perder de vista que nós estamos ainda atravessando um período de crise econômica ainda grave. Agora, se nós levarmos em consideração, e esses dados foram apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, levarmos em consideração o primeiro ano de governo do presidente Lula, aí sim nós temos um número muito pequeno conquistado pelo governo Bolsonaro. Porque, veja, em 2003, portanto, no primeiro ano de governo do Luiz Inácio Lula da Silva, o que foi conquistado aí como número de empregos, 825.133 postos de trabalho. 800 é muito maior do que 644, mas não se pode perder de vista que a obtenção de empregos com carteira assinada no primeiro ano de mandato do presidente Lula foi menor do que o último ano da administração Fernando Henrique Cardoso, que registrou 975.200 vagas. Então, há aí uma diferença. Se nós voltarmos para o primeiro ano de mandato, no segundo mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que foi 1.893.000 vagas. Se nós observarmos, também no primeiro ano da presidente Dilma, no primeiro ano do seu mandato, foi 1.944.000. Mas veja, eu tenho muito cuidado e muita preocupação em analisar apenas com esses números as gestões de todos esses governos, porque a situação era diferente, amigos. Veja, em 2003, nós tivemos, durante o primeiro ano do governo Lula, 825.000. Porém, a gente não pode perder de vista que nós temos ainda o chamado Plano Real. A gente não pode perder de vista essa situação toda. Então, eu tenho muita dificuldade em trazer administrações anteriores e fazer esta comparação. A meu juízo, ela é impossível de ser feita. É preciso nós observarmos e nós analisarmos todo o contexto que levou, por exemplo, em 2019, nós obtermos tão somente 644 mil empregos. Esse número de empregos foi significativo, foi importante, mas não podemos perder de vista que ainda continua elevado o número de desempregados no país. Esse é o número final, professor? O número de 2019. Porque eles tinham anunciado 900 mil novos empregos, né? Então não chegou lá coisa nenhuma. Não. Esse o número que eu tenho visto no final, né? No final. E a gente espera que essa realidade mude, né, professor? Exatamente. Vamos então? Obrigada, bom dia. Obrigado, Obrigada, até Tero. amanhã. Bom dia, um ótimo início de semana para você. Até amanhã.